Não é verdadeiramente um gesto, é mais o que permite o gesto acontecer. A autorização. Isso. Pois é, pode ser que a questão do dono esteja mais ligada a uma ideia de uma tela de fundo. Sim. Mas ao mesmo tempo, também, não? a respiração muitas vezes Sim. também né? A própria ideia do equilíbrio também. Sim, Na verdade, eu acho sim. que é uma relação de tela de fundo e pegando o do Bergodá, a ideia de pré-movimento, né? É óbvio que a gente está falando de uma autorização tônica, né? Voltando à ideia do pré-movimento. Ela é uma autorização tônica, mas a gente também está falando do tônus, que é totalmente diferente eu fazer um movimento aqui ou eu fazer um movimento aqui, né? E a gente está falando desses grupos, né? Dessa base, quer dizer, de como é que eu modulo fisicamente isso, o gesto que eu vou fazer, né? Assim, pensando, para mim tem uma imagem poderosa, né? Dessas imagens que ficam do aprendizado, né? Que é esse jogo, eu assisti a Mary Wigman dançando a feiticeira, e essa ideia toda toda a discussão, né, que o Bert traz muito forte, de que na verdade esse gesto da resistência física, que é do tônus que a gente está falando, tem a ver com a questão do espaço fora, né, de o que é a dança da Isadora, né? Que é aquele espaço americano sem nenhuma ameaça e o espaço da ameaça da Mary Wigman. Isso para mim é muito curioso, é uma imagem que hoje, assim, muitos anos depois, quase 20 anos depois, uns 15 anos depois, ele pode parecer até simplório, mas que para mim foi muito revelador, porque eu acho que isso está ligado à vida das pessoas mesmo, né? Eu vejo pessoas que são incapazes, né, de, por exemplo, eu tenho nesses últimos, são 26 anos de prática, então você pode imaginar a quantidade de alunos que eu já tive, né, a quantidade de pessoas que já passaram por mim, as histórias e na faculdade, então, que cada uma tem 20, 30, né, como tem pessoas que têm uma incapacidade de modulação, né, no tom da voz, mas também do jeito de estar na vida, né, ou que estão sempre aquém, ou que estão sempre além, né? Que não tem como é que se dosa, né? Então tem um exercício muito simples que cada vez eu faço mais, que é colocar, por exemplo, uma coisa aqui, uma bola, e pedir para a pessoa apoiar e entender o que é soltar o peso, o que é apertar. Parece simplérrimo, mas não é nada. Tem pessoas que têm absoluta incapacidade de modular um gesto como esse. E como se muda, como a pessoa muda dentro dessa prática o entendimento do que é o padrão que domina? Pois é, você tem estratégias, né? Assim, eu acho que tem uma questão da voz, eu acho que tem uma tentativa de explicar isso mais claramente, eu acho que a bola, o suporte ajuda a dizer assim, como é que eu pressiono? Então, por exemplo, eu trabalho às vezes com diferentes materiais, uma bola de espuma densa, uma bola de ar, de encher, que aí explode, como é que eu posso, por exemplo, me acomodar em vários balões e sentir que é um relaxamento, porque se eu apoiar vai estourar, quer dizer, mas são estratégias, e tem pessoas que não vão aprender, porque isso não está ligado naquele momento, isso não é uma questão muscular, isso é uma questão de estar na vida. Na hora que a gente é psíquica, e aí se a gente pensar psicossomático, a gente ainda está fazendo uma divisão. Eu hoje em dia já acho que nem existe mais essa ideia de psique-soma. A gente está falando somático integrando a dimensão psíquica no somático, né? Então é um gesto, é a impossibilidade de fazer um gesto mesmo, né? Eu lembro de uma coisa, eu estava aqui lembrando, e uma vez eu ouvi na França, era uma linguista no programa de televisão, na Arte, falando da dificuldade que os franceses tinham de falar inglês. E ela dizia que fazia o som do the, né? E ela dizia o seguinte, o the é um gesto de língua, é um gesto, né? Só que é um gesto em direção à cultura do outro. Então ela dizia que ela fazia um trabalho de psicolinguística falando dessa relação de quando algumas pessoas de fato conseguiam falar uma outra língua sem trazer para sua língua própria. E como boa parte dos franceses tinham essa incapacidade. Então, quando eu te vejo falando francês, falando português quase sem sotaque, é muito raro, né? Como é que eu me empresto à língua do outro? Como é que eu faço o gesto na direção do outro, né? Pode dizer, um gesto de língua, captar e se autorizar, né?
E isso a gente vai ver. Você falou agora de uma coisa que a gente fala bastante também, que é a ideia de gesto de uma forma metafórica, né? Agora você falou gesto como língua, por exemplo, a língua como um gesto. Mas eu estava falando do concreto. Nesse caso, ela estava falando sim, também, mas também. Isso que é interessante. Mas você qual vê... é o gesto? O gesto é ir na direção, o gesto é fazer um gesto, é fazer algo, né? Tem um algo e é um algo sempre em relação. Né? Também pensando o que seria a diferença do movimento e do gesto. Né? Que o movimento está lá, as estrelas, né? O sistema solar, os planetas se movimentam, uma máquina, um trem se movimenta. Né? O gesto é um gesto humano, né? Tem algo de humano, né? É o humano da gente. É curioso. Em relação a algo, eu acho que a ideia é um gesto em relação. É alguma coisa que está que sai de mim e que integra alguma dimensão, que pode ser que é tudo, simbólica, concreta, né? Esse objeto, acho que fico pensando na dança, né? Nessa dimensão, voltando a Mary Wigman, que foi uma pessoa que foi falar disso, né? Dessa relação do partner, né? Do partner de imagem invisível, né? E que eu imagino esse partner, mas que ele está lá, é isso. A dança alemã, por exemplo, é uma dança do gesto, né? Até hoje, né? Se a gente pensar na dança da pina, né? Tem toda uma questão fundamental do gesto.